E agora a gente vai falar dos possíveis craques, né? Da, da Copa do Mundo, né? Craques que talvez você não conheça, craques que você não passa no seu radar. Eu vou abrir aqui só de sacanagem com um cara que não jogou Copa do Mundo ainda, tá? Com um cara que não é nenhum menino, mas que nesse podcast eu já tinha avisado que ele seria falado, porque ele é muito amado aqui. Ele é muito querido, certo? Então, vou começar aqui com este senhor que eu garanto que todo mundo aqui, pelo menos que está gravando, conhece, né? Alguém aí que tá na live sabe dizer o nome dele? Não vamos dizer o nome desse cara. O Gosto que? muito da coisa desse rapaz. Inclusive, minha camisa foi encomendada ou não? Tô por fora. Tua camisa ainda não, vai ser encomendada amanhã. Ok. Esse rapaz aqui trabalha pelo time, Rodrigo. Pouca coisa. Esse Vi uma- rapaz aqui, a turma valoriza, Rodrigo. A turma aqui, a turma ama, viu? Vi um dia desse, inclusive, um post no Instagram que esse rapaz aí ele fez gol em todas as finais que ele jogou. Pelo amor de Deus, é Apenas. Nosso brincadeira. campeão agora há pouco, né? Exato. Gol dele também, né? Mikel Oyarzabal. Exato. É, eu realmente sempre me rolo na pronúncia dele. 29 anos, né? Ele que fez aniversário recentemente. Parabéns aí, Mikel. 21 de abril de 1997. Ele que é um atacante lá do Real Sociedad e que na seleção espanhola tem 52 jogos, 26 como titular. E eu posso dizer com certeza que a maioria dos jogos dele como titular foi de 2024 para cá, certo? Ele não jogou Copa, bicho? Não jogou a Copa Caraca. 2022. Ele ficou fora da Copa, ele se lesionou, se não me engano. Ele vinha jogando já. A estreia dele na seleção é em 2016, mas ele ficou de fora, tanto de 2018 como de 22. E ele, assim, ele sempre foi um cara, até o ciclo de 22, ele é um cara mais de banco, né? Eu lembro muito dele naquela semifinal da Europa, da Nations League de 21 contra a Itália. E na final contra a França, que a Espanha perdeu, ele fez um gol. Ele fez o gol da Espanha naquela partida. Mas é um cara que se dedica demais ao time, que tem uma habilidade que às vezes as pessoas não reconhecem, porque a Espanha a gente fala sempre de quem, pô? Lamine Yamal, de Pedri, de Gavi. Tem muito jogador bom na Espanha. E esse é o cara que é o camisa 9 deles, que não é um Fernando Torres, que não é um Morientes, que não é um Raul, que não joga em nenhuma grande equipe, e as pessoas esquecem. Simplesmente esquecem dele. Mas Entendeu? ele é mais versátil que esses caras, né? Não, muito mais O versátil. interessante é isso, é que ele faz todas essas funções. Ele pode fazer essa função de 9 ali, mas pode jogar mais pra ponta. Ele é canhoto, Desce né? mais É também, é um cara canhoto. que, pô, é muito interessante, assim. Ele pode descer, ele pode. E que combina muito com como a Espanha vem jogando nos últimos, né, tempos, assim. Muita gente versátil, muita gente que joga em muito lugar, né? Que troca de posição ali. Mas eu acho, Rafa, que a minutagem dele pela Espanha, eu acho que fala muito sobre o trabalho dele. Diante desses leões aí que a gente falou, ele é um cara que tem uma minutagem considerável pela seleção da Espanha. Então eu acho que dá pra mostrar a importância dele, sabe? Ele foi titular nos últimos 12 jogos da Espanha, pô. Pois é, então. Mas aí quando você pensa em ataque, né, da Espanha, você pensa, né? Nos caras do Barcelona, você pensa em Yamal ali e tal, não sei o que. Aí tem Nico Williams, que também é um cara que, né, que junto com o Yamal, pô. Então, dizer que os caras fizeram história com a idade que os caras têm é um absurdo, mas estão fazendo pelo menos, né? Já começaram a escrever sua história ali. E tem ele, velho, que joga muito, Deus me livre, velho. Antes de a gente passar pro próximo jogador, manda um abraço aqui para Bernardo Cavalcante, pro Michel Lingues, Michel G. Salve galera, boa noite. Um abraço aqui para Bruno Feola que mandou avisar que o Linga tá acabando com o jogo do Corinthians. Então você que tá participando aqui, tá assistindo a gente, deixa teu comentário, deixa tua sugestão de jogador. Eber, tu quer puxar um jogador aqui pra gente falar, já que você é o homem da nossa lista aqui, o homem que fez a planilha? Não, é importante tu ter falado dessa questão de não ter jogado Copa, porque quando eu fiz essa lista, eu tentei pegar os caras que não jogaram Copa. Inclusive eu me enganei com um cara que eu tava pensando em citar aqui, que foi o Abdé, né, do
do Betis e tal, que é um baita de um jogador, tá fazendo uma temporada espetacular no Betis. Mas depois eu vi que ele tinha jogado a Copa, assim, ele foi tipo reserva e tal, mas jogou, então tipo, eu tirei aqui da lista. E eu tentei fazer a lista assim, tentei pegar um cara de cada seleção, mais ou menos. Tipo, quem é um cara que pode, que você assistindo um jogo assim aleatoriamente, você pode, pô, esse cara é bom, sabe? Tipo, não é um cara que vai decidir a Copa, não é um cara que vai ganhar uma partida pro Haiti, né? Não é nada desse tipo. São caras que são sólidos, caras que têm uma boa, né, aparecem bem nas seleções, estão jogando bem pelos clubes e tal. E aí, velho, eu vi que tu escolheu uns 4 caras, eu escolhi uns 4 caras também. E aí, como nosso querido Rodrigo tá com a camisa da Suécia, eu vou começar pelo sueco. A Suécia tá num momento muito ruim, eu achei horrível essa seleção da Suécia, eu não sei como ficou ali na beirada pra entrar, pra não entrar. Mas tem um cara deles que eu gosto muito, que é esse Benjamin Ingram, né? O cara que tá jogando pelo Celtic agora, ele acabou de vir do Nordjylland, né? Da Dinamarca e tá jogando pelo Celtic. Tá fazendo uma temporada maravilhosa no Celtic. Cara canhoto, bate bem, bate falta. Relativamente jovem, né? Tá com 24 anos só. E é um cara que, assim, porra, a Suécia não tem tanto talento assim. Então, eu acho que é um cara que, quando ninguém menos esperar, pode ser um cara que pode estar fazendo um gol de falta, batendo uma bola de fora da área, sabe, fazendo um gol assim e acabar fazendo alguma coisa pela Suécia interessante. Mas ele fez 15 gols e deu 5 assistências jogando pelo Celtic nessa temporada, né? O Celtic que inclusive ainda está em segundo porque o Hearts está em primeiro, né? O Hearts pode quebrar a sequência lá na Escócia e ser campeão. E aí, mas é uma campanha muito boa também do Celtic, para variar, né? Que é um time forte e tal. E ele chegou bem, velho. O cara que, assim, esses caras que chegam de outras ligas, né? Que chegam de liga da Escandinávia, que chega da Bélgica, chega desses países, assim, você olha assim, porra, às vezes o cara não, né, quando chega num alto nível, o cara não... E eu digo alto nível assim, porque o Celtic é alto nível, não que a Escócia seja um grande super alto nível, a Premiership da Escócia, mas é um campeonato que está sendo bem disputado e ele tá indo bem, né? Então, assim, é um cara interessante, ponta, joga pela ponta, joga... É meio que como o Robin, né? Um cara que puxa pra dentro, pra bater e tal, consegue driblar, sabe? Tem uma certa habilidade, um jogador que eu acho bem interessante. Ainda bem que você falou do campeonato escocês, que quem gosta de futebol e tiver curioso, velho, acompanha essa reta final, porque lá para até a disputa ser mais acirrada, meio que nas rodadas finais vira uma nova fase do campeonato, né? Os 3 primeiros se separam. Quadrangular da morte, né? Que não é quadrangular, lá é tipo hexagonal. É um triangular. É quase um hexagonal, é isso mesmo. Bicho, é loucura, velho. Porque lá tem o hexagonal do título e o hexagonal do rebaixamento, eu acho. Se não me engano, são 12 times, né? E aí, o Hearts praticamente liderou o campeonato inteiro, velho. Inclusive tem um cara do Hearts que eu pensei que podia estar na seleção e até pensei em colocar como destaque, é o Shankland, mas ele não tá tendo muito tempo na seleção, mas ele é um dos artilheiros do time na temporada e tal. Por sinal, começa nesse fim de semana, né? Esses quadrangulares, e já tem o Hearts e Rangers na próxima segunda-feira, por sinal. Domingo tem Celtic e Hibernian, que também tá nessa disputa aí, né? Hearts, Rangers, Celtic, Motherwell, Hibernian e o Falkirk são as equipes que vão disputar esse segundo quadrangular, que esse sim vale o título. O que veio da segunda divisão, que é interessante eles estarem nesse quadrangular, nessa segunda fase aí, entre os melhores times, porque foi um time que veio da segunda divisão e acabou jogando bem. E o Hibernian ficou em terceiro a maior parte do campeonato, depois começou a jogar mal pra caralho e... É loucura, viu? Esse campeonato é loucura. Mas tá aí o nome do nosso querido sueco, companheiro do Victor
Gyökeres, o Benjamin Nygren. Né? Nygren. 24 anos, vai fazer 25 durante a Copa do Mundo, ou não, né? Pode datar de volta em casa, já que é dia 8 de julho, já é a segunda fase. Canhoto, 1,84 m de altura. E como Eber falou, né? A temporada dele aí, 15 gols já na temporada. E 5 assistências. É bom. É porque, assim, a galera esquece o quanto é difícil marcar mais de 15, 20 gols numa temporada, né? No campeonato nacional. Então, O pessoal tá vendo... curto, né? Esses campeonatos são mais curtos, né? Por isso que eles têm esses hexagonais também, que é para o campeonato se prolongar mais. O belga tem isso também, que é para o campeonato ser um pouquinho mais longo, porque são campeonatos com menos times, né? Nem todos os campeonatos têm 20 clubes, né? Como o italiano, como o francês, como... Não, o francês tem menos também, né? Como o inglês, como... O alemão mesmo são a segunda divisão são menos equipes, né? da França, acho que da Alemanha, pô, tem campeonato que tem 24 times, pô. Eu acho que o da Inglaterra tem 24, né? Isso. Inglaterra é avacalhação, pô. Inglaterra tem divisão até dizer chega, velho. Acho que os caras vivem pra jogar bola. Não tem sol, aí dá nisso. Rodrigo, quem é o seu jogador que você vai chamar aqui pra você dar uma mergulhada aqui? Mas, pra começar aí, meu amigo Weber com certeza conhece, um cara que eu sou fã. Certamente é o mais desconhecido da minha lista. Minha lista não é de uns jogadores tão desconhecidos assim, mas eu queria falar de Sebastian Berhalter, que ele é o volante do Whitecaps. Ano passado, né, o Whitecaps teve o melhor ano da história da franquia. Ele sendo volante, velho, ele fez, acho que, deixa eu só ver aqui o número dele, mas eu acho que ele fez, foram 34 jogos, 10 assistências e 4 gols, né, no melhor ano da franquia. E esse ano ele tá com 9 partidas, 8 partidas como titular, e ele já tem 3 gols e 3 assistências. Ele é americano, tá? Ele joga pela seleção americana, começou, né, agora a se tornar um titular da seleção americana, que tem o volante, né, que faz dupla com ele ali, seria que é Johnny Gonzalez, né, que é o do Atlético de Madrid. Então, assim, ele tá meio vai não vai. Quem tá ficando muito é o Rodan, o cara do Seattle também. Sim. Mas esse meio ainda tá meio... Aham. Mas enfim, ele, velho, vem jogando muito assim. É um cara que faz o time girar o tempo inteiro. Todas as bolas do time passam por ele. O cara que toda partida tá chutando de fora da área ali. É bem verdade que os Estados Unidos, né, pô, não vai decidir uma Copa, não vai chegar. Mas assim, tá jogando dentro de casa. O grupo que ele vai pegar não é um grupo tão difícil, né? Vai pegar aí Paraguai, que, pô, é um nível de confronto que ele tem de vez em quando aqui na MLS, né, com alguns jogadores. O outro acho que é a África do Sul, né, se eu não me engano. Não, a Paraguai, Austrália e Turquia. Europa, né? Lembrando que eles já tomaram um cacete da Turquia no amistoso no final do ano passado. E aí, naquele jogo, né, o fatídico ali, que foi 5-1 para os Estados Unidos, né, que teve uma confusão, o bicho pegou ali depois do jogo, 5-1 para os Estados Unidos em cima do Uruguai, Berhalter fez um gol, deu uma assistência. Então, assim, infelizmente, hoje em dia ele já tem aqui, segundo o Transfer Market, o valor de mercado dele é de 5 milhões de euros. E infelizmente eu acho que é um cara que depois da Copa ele vai jogar na Europa, porque é o típico volante moderno, velho. É o box to box ali, marca muito, chega bem, finaliza, roda o jogo o tempo todo. É o homem das bolas paradas do Whitecaps, escanteio é com ele, falta às vezes ele, às vezes Miller, mas majoritariamente ele. Então é um cara que quem faz transferência e quem observa certamente vai levar ele vai tirar ele da MLS depois. Ele tem bola pra jogar mais do que aqui na MLS. É craque, velho. É craque. A batida dele de fora da área é um negócio impressionante, assim. Qualidade do caramba. Ele é filho do técnico, né? Ele é filho do Greg Berhalter, que foi... Acho que foi técnico da seleção, né? Foi técnico da seleção americana, sim. Da seleção americana cara, baita qualidade. Eu gosto muito dele. Eu já olhei ele, velho, umas 3, 4 vezes eu já olhei, porque o salário da MLS, eles são públicos, né? Você der um Google, você acha, velho, já olhei umas 3, 4 vezes, falei, bicho, não dá pra botar esse cara no clube do Brasil não, velho, pelo amor de Deus, esse cara no Brasil joga muita bola, não sei o que, só que aí o cara ganha em dólar, tá rindo que fica caro, mas gosto muito, velho, assim, desde a chegada de Miller, né, o futebol dele cresceu muito, né, porque Miller levantou o clube, mas sem dúvida nenhuma,
ele foi o melhor jogador da última temporada, mesmo o Miller sendo um dos artilheiros. Brian White foi um dos artilheiros do campeonato também, que é outro americano, que nem foi nessa última data FIFA, tava machucado. Do Vancouver também, né? Exatamente, que joga no Vancouver também. Deve ir pra Copa, o Brian White, mas Berhalter eu acho, porra, muito, muito bom. E ele vai jogar atrás de Weston McKenzie, né? Joga na Juventus, ele joga um pouco mais recuado, mas nos Estados Unidos ele vai jogar um pouco mais na frente. Ele vai ser um cara provavelmente que vai chegar mais. E aí pra Berhalter é melhor, porque assim, ele tem essa visão de jogo, né? Então é um cara legal pra meter bola e tal, e ter alguém fazendo essa função ali na frente pra ele, mais ou menos como Thomas Müller faz, né? No Vancouver, um cara ali que Thomas Müller joga de ataque, mas na verdade ele sempre tá falso 9, né? Então assim, sempre tem um cara ali pra ele estar municiando e tal, enfim, muito bom. Bola parada, muito bom também. Exato, pô, muito bom. Fica a dica aí pra galera que tá assistindo. Pô, inevitavelmente, né? Jogo dos Estados Unidos, jogo da Copa, jogo do time da casa, sempre é um jogo interessante, né? E vão ser confrontos sempre parelhos ali. A gente até falou muito desse grupo. Então, quando você assistir aí o jogo dos Estados Unidos, observa esse volante aí, porque realmente muito bom de bola. Muito bom. Por sinal, esse jogo, a estreia dos Estados Unidos está com uma dificuldade enorme de vender, viu? Muito ingresso ainda, porque é o terceiro ingresso mais caro da Copa do Mundo. Só perde para a final e para as semifinais. Então, a confusão tá grande, viu, para vender esse ingresso. Fiquem de olho. Vamos lá. Velho, o meu jogador é um jogador que tá no futebol francês, que tem 25 anos, que vai completar 26 logo depois da Copa, no dia 28 de julho. Ele é japonês, 1,80m, destro, número 17 do Reims, certo? Ele é Keito Nakamura. Velho, habilidoso, caindo muito na seleção japonesa pelo lado esquerdo. Ele joga de meia ou de ponta esquerda, certo? Muito habilidoso. Esse cara aí o tempo inteiro com dribles em velocidade. Eu brinco que ele apareceu pra mim no TikTok. Já que tá polêmica aí, né, da notícia falsa que Henry falou que era futebol do TikTok. Através de futebol do TikTok, eu conheci o Keito Nakamura e realmente assisti alguns vídeos dele e fiquei impressionado. Antes de preparar minha lista, quando o Eber já colocou a lista, eu vi que ele tava lá, falei, pronto, um a menos para eu ter que me preocupar aqui e tá pesquisando. Mas anotem esse nome que, lembrando, tá? Ele pode aparecer exatamente contra o Brasil já na segunda fase, tá? Se o Brasil ficar em primeiro, se ficar em primeiro vai para Houston, né? Então já fiquem ligados que ele pode aparecer contra o Brasil. E lembrando que ele fez gol no Brasil, no amistoso do ano passado, naquele 3-2, tá? Keito Nakamura, fiquem de olho. Ele tá com 10, ele tem uns 10 gols pela seleção, né? Eu acho que é 10 gols em 20 jogos, se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui, que eu digo agora. Que eu vi que ele tava. Mas ele, esse cara é muito bom. O Reims que caiu de divisão, né, ano passado. E tem um outro cara da seleção do Japão que também jogava com ele no Reims, que é Junya Ito. Ele agora tá no Genk da Bélgica, que é a primeira divisão, né? Como o time caiu. O Reims começou muito bem a temporada, mas agora tá ali pra jogar os playoffs de subir de divisão e tal. Mas ele é um dos destaques do time, velho. É um cara muito bom. Eu tinha colocado ele e o Cacho Sano, né? Que é o volante do Mainz. Que é um cara muito bom também. Eu fiquei nas dúvidas entre qual dos dois eu botava, acabei botando os dois na lista, porque o Sano é um cara mais aquele volante que recicla a bola, né? Aquele cara que vai estar roubando a bola e tem um passe, qualidade de passe pra chutar e tal pra frente. Mas o Nakamura é um cara mais ofensivo. O Japão tá muito bom, bicho. O Japão tem muito cara bom, velho. Velho, o Japão... O moleque que eles estão levando do FC Tóquio, pô, um tal de Ryunosuke Sato. Depois eu vou mandar um gol que o cara fez essa semana aí pra vocês verem. Véi, muito bom, pô. Muito cara bom. E já que tava falando de gol de MLS, dá um toque aqui pra galera. Se você não quer assistir os jogos, que eu realmente considero que o nível não é essas coisas todas, certo? Mas, velho, pra assistir pelo menos os highlights e os gols da MLS, velho. Que antigamente a galera dizia assim, não tem goleiro, é o gol do meio da rua.
Antigamente eu acreditava que era assim. Recentemente, velho, eu converso isso com o Abel toda semana. É absurdo a qualidade dos gols da MLS, pô. É chutaço de fora da área, é jogada bem trabalhada. Eu ainda sou muito crítico da intensidade do jogo e das defesas. Mas, velho, tem saído É. muito golaço, velho. É uma liga Muito que dá golaço muito espaço, mesmo. né, Rafa? Assim, a marcação ainda é meio frouxa. Se você for comparar, é como se fosse um futebol ali. Não no futebol, porque o físico é muito diferente, né? Os confrontos são muito duros, assim. A estrutura física dos caras realmente também não acho que não deve tanto a desejar assim, mas o espaço dentro de campo, ele tem mais espaço do que o futebol que a gente acompanha, né? Até do que o futebol brasileiro, que o europeu, sem dúvida, né? Porque o europeu, meu amigo, você piscou, já tem um cara em cima, mas assim, então isso é que permite, né, tanto chute de fora da área, até por características, né, termina desenvolvendo, como a gente falou, Berhalter, você falou dos golaços de fora da área, e de Miller também jogando fora, mas eu acho que se fosse para resumir, eu resumiria assim, eu acho que tem muito espaço. E aí eu já vou, Rafa, só saindo um pouquinho da pauta aqui, uma pergunta pessoal mesmo para Eber, que ele acompanha, né, o goleiro do Whitecaps, Takaoka, né? E eu fui ver os 3 goleiros convocados pelo Japão, aparentemente jogam no Japão, se eu não vi errado aqui. É. Tu acha que Takaoka não teria vaga nem pra pegar um banco, bicho? Eu acho que teria, bicho. Não sei realmente. Assim, tem algumas coisas do Takaoka que às vezes de vez em quando ele tem umas Lá. inseguranças assim meio estranhas, mas ele é meio às vezes dá uns nervosos e tal. Mas eu gosto dele, assim, eu acho um bom goleiro. Eu acho que é porque o Japão realmente tem bons goleiros, bicho. Eu Essa não conheço o semana, goleiro, por isso que eu tô te perguntando, eu não faço essa ideia. semana teve até mandei pra Rafael, teve a final da FC Champions, né, a Champions da Asiática. E o goleiro que tava lá foi o goleiro do Machida Kozeitani, que é o goleiro do Machida Zelvio. Cara, muito bom, velho. Eu acho que ele não é, acho que é terceiro goleiro da seleção japonesa, sabe? O Japão Entendi. tem muito cara, mas dá a sensação que é um pouco também, tipo, fica meio longe, sabe? Eles dão muita atenção Falta aos de caras da conhecimento, Europa. né? O engraçado é que tem pouco goleiro japonês na Europa, né? Tem Uhum. Suzuki, que é do Parma, que ele não é titular. Tem pouquíssimos goleiros. Eu tô falando isso que tem poucos goleiros, porque tem muito jogador japonês na Aham. Bélgica, na Holanda, na França, segunda divisão. Então, assim, é meio estranho mesmo. Mas eu acho que poderia. Talvez seja mais essa coisa de tipo, o cara tá meio longe, tá em outro campeonato e sei Uhum. lá. Ele é um pouco mais velho também, acho que ele tem mais de 30 anos É, já, né? é. Apesar de que goleiro velho no Japão, o que mais tem, velho? É. E quando ele chegou, ele, Metade dos ele, goleiros ele da foi eleito o J-League melhor goleiro são. da J-League, tá ligado? Então, assim, quando ele já chegou, já, porra, contrataram pela. Tudo bem que não é uma liga fortíssima, mas, pô, pra você vender MLS, você contratar o melhor goleiro de uma liga profissional, né, assim, que tem um futebol minimamente estruturado, eu achei curioso. E desde sempre eu gostei dele. Eu concordo que ele é meio inseguro, mas eu acho que eu fico, porra, será que o Japão tem 3 goleiros que ele não vai nem pro banco, sabe? Por isso que eu perguntei. Aliás, o goleiro da J-League, se eu não me engano, o goleiro que foi eleito o melhor goleiro da J-League foi Matheus Vidotto, que era do Corinthians. Você lembra desse cara? Sim, Ele lembro. é goleiro do Tóquio Verde. E ele, velho, é um dos melhores goleiros mesmo da liga. Eu acho que ele foi eleito o melhor goleiro, teria que confirmar. Eu sei que quando o Tóquio Verde subiu de divisão, ele foi eleito. E ele com certeza foi um dos melhores, porque o Tóquio Verde tem uma das melhores defesas. Então, curiosidade aí, só pra deixar que tem um brasileiro detonando lá também. Galera, se tiver pergunta, quem tá no chat, deixa pergunta, deixa teu like, não esquece de assinar os canais e seguir a gente nas redes sociais. Herbert, tu vai puxar o próximo ou o Rodrigo? Ah, quem foi? Tu puxou agora, foi? Tu falou o japonês, né? Eu que falei, eu que falei Nakamura. Enquanto o Eber puxa. Quer puxar, Eber? Pode ser, eu Não, posso ser eu pode, também, pode tanto falar, faz. pode falar, pode falar. Não, beleza. O meu é mais pra gente discutir aqui, porque é um cara mais conhecido, né? Eu acho que todo mundo tem condições de opinar. Então eu vou puxar, mas Rafa, depois dá uma olhadinha no nosso chat privado aí, por favor, que eu mandei a mensagem pra tu. Então, o meu outro nome aqui é um cara que eu particularmente gosto muito. É Pedro Neto, português que joga no Chelsea. Não sei se ele se encaixa como um craque desconhecido, né? Porque, pô, ele é um cara de relevância assim. Mas dentro da seleção portuguesa, inclusive a gente até comentou isso aqui, né, Rafa? A gente trouxe Vitinha e Bruno Fernandes quando a gente fez a tier list semana passada. A gente não, pelo menos, não, eu não listo o Pedro Neto ali em top 5 3 caras que vem na minha cabeça. Mas eu gosto demais dele, velho. Eu acho um cara
que ajuda muito defensivamente. Eu acho, e joga nas duas, né? Ele joga majoritariamente pela direita, do estilo que você não gosta ali, que é um canhoto que joga pela direita, né? Que corta muito pra dentro, mas fundamentalmente ele ajuda muito na criação de jogada. Ele nem é um cara que faz tanto gol assim. Tô vendo aqui no SofaScore, ele tem 5 gols na temporada, né? 4 assistências, mas ele faz muito a galera jogar, a galera que tá por perto dele ali. Eu acho ele um cara importante pra criação do time, apesar dele não ser um cara tão definidor assim de jogada. Mas pô, é um cara que briga muito, é um cara que dribla bem, é um cara que é rápido, sabe? E tem essa vantagem, né? De fazer quem tá perto dele jogar, assim. Aquele cara que às vezes o lateral vem, ele acha que ele passe no fundo para que o lateral, né? Aquela meia assistência que a gente fala. O lateral meio que chega assim livre para poder finalizar, concluir a jogada, dar o passe. Então é um cara que eu boto esperança nele. Acho que ele fez um Mundial de Clubes muito bom ali. E na Premier League realmente não vem bem, tá? Porque o Chelsea tá numa nhaca que Deus me livre. Mas eu acho que é um cara a ser observado, velho. Não é novidade, mas é um cara que eu botaria que de repente pode dar liga. O que eu acho interessante desses caras, e eu falei pra Rafael que eu tive muita dificuldade, tipo, França, Espanha. Você fica, caraca, esses caras parecem todos muito conhecidos, né? Mas aí você acaba escolhendo esses caras que são, tipo, terceiro, quarto melhor cara ali do ataque do time e tal. Eu fiquei nessa de, tipo, pra escolher Portugal, e eu acabei não escolhendo ninguém de ataque de Portugal por causa disso. Eu pensei, porra, não sei se... Todo mundo é conhecido, né? Não sei se seria uma surpresa, mas assim, é um cara que você não estava esperando que seja, por exemplo, o melhor do time, ou que decida o jogo. Então realmente nesse sentido seria uma surpresa. E aí eu até ia aproveitar e puxar o gancho que eu coloquei lá na planilha, de que a sensação que eu tenho é que Portugal é meio que tipo, do meio pra frente tá tudo resolvido. É um monte de gente do cacete que joga pra cacete. Geração belga, pô. É a geração belga, pô. Rafael gosta. Adoro. Danilo, Inglaterra, Alemanha e Portugal. É os favoritos de Rafael aqui no canal. Gosta bicho, muito. Vamos lá. Alemanha. Muito. Gosta. Calma, não se estresse. A Alemanha é fraca. Por sinal, seu amigo Musiala fez o que em Bayern e PSG? Meu amigo, ele pagou o ingresso mais caro, quer dizer, o ingresso mais barato da casa, pô. O cara assistiu o jogo dentro de campo. Tá certo, pô. Meu amigo não, lá ele hoje. Meu amigo, aí foi por isso que eu falei a questão da defesa de Portugal, porque, tipo, agora é ver quem vai ser o novo Pepe, né? Quem vai ser a âncora da defesa e tal. E tem Renato Veiga, tem Tomás Araújo, tem outro cara do Benfica que eu esqueci o nome agora. Que são os caras que estão disputando vaga ali. E que pra mim, se algum desses caras despontar como um zagueiro importante na Copa, seria uma surpresa e tal. Mas realmente no ataque, eu também gosto. Eu gosto desses atacantes portugueses, eu acho todos bons, velho. Eu acho todo mundo muito bom e assim, sem contar a Vitinha, não sei quem, que já são outro nível, mas parece que Portugal fica produzindo cara direto, né? E Pedro Mendes. Pedro Neto não era do Wolves, né? Foi mais um do que jogou no Wolves. Era da Lazio, foi do Wolves, foi pro Chelsea 2024. Todo jogador português passou pelo Wolves na Inglaterra. Pode ir atrás. Todo jogador português passou por ali. Como... Eu ia dizer e todo jogador brasileiro que não foi para algum grande clube, pode olhar aí. Ou é Forest, ou é Wolves. Não, o Forest é o efeito do John Jackson, né? Aí é o efeito máfia de vender jogador. Exatamente. Mas realmente tem um monte de brasileiro lá agora. Meu irmão, só, já que a gente fala tanto de Portugal aqui, né? Vou dar uma passadinha aqui pelo time de Portugal, tá? Vamos lá, no ataque. A gente sabe que vamos ter aí Cristiano Ronaldo, né? Aí tem Rafael Leão, Gonçalo Ramos, que pra mim assim, é uma grande decepção, porque esse cara tinha um potencial gigantesco. No PSG, né? Exatamente, ele mal joga no PSG, pô. Ele muito ruim. Muito. Sério? Impressionantemente fraco. Eu não acho não. No mínimo eu não sei o que eu assim, eu não vejo muita coisa, eu não vejo o que a galera vê, assim. Eu pra mim não... Esse cara botou o Cristiano lá no banco, foi hat-trick na última Copa, minha gente. Esse cara era pra estar num lugar que ele tivesse mais minutos. Mas vamos lá, né? Francisco Conceição também aqui, né? Lembrando, Gonçalo, Rafael Leão, 26 anos, Gonçalo Ramos, 24, Francisco Conceição, 23. Provavelmente a gente vai ver esses jogadores por algum tempo ainda com a camisa da seleção de Portugal. Meio de campo, tem só um tal de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Pedro Neto. Bernardo Silva que já tá mais velho, né? Francisco Trincão,
Pedro Gonçalves do Sport também. Ele Gonçalves Mateus, pra cacete. Matheus Fernandes do West Ham, né? 21 anos apenas. Na defesa, Nuno Mendes, Rubem Dias, né, que deve estar saindo do Manchester City, Diogo Dalot, Matheus Nunes, né, que é brasileiro, mas é naturalizado. E aqui acho que tem os 2 jogadores que estão na sua lista, Heber. Puxo ele já? Não, eu não ia falar deles não, pode falar, Não? pode citar. Tá, mas vou só O cara que citar eu falei aqui, né? agora é Renato Veiga. Renato Veiga do Villarreal e Antônio Silva do Benfica. Antônio Silva do Benfica, depois que eu me liguei, já Tomás comprei Araújo demais. também. Esses 2 caras, Antônio Silva e Tomás Araújo, eles meio que estão disputando também. Uma vaga. E só são crianças pequenas, tá? Renato Veiga, 1,90m, 22 anos. Antônio Silva, 1,87m, 22 anos. E Tomás Araújo, 23 anos, 1,86m, somente. Jesus Renato Veiga, amado. inclusive, eu acho que ele é cabo-verdiano, bicho. Ou ele é filho de cabo-verdiano, ou ele nasceu em Cabo Verde mesmo, mas ele joga por Portugal. Rapaz, Seria... deve estar com save do caralho no FM. Não, Quem? não tem na FM não, pô. Ele tá Aí voando, ó. tem que dar o crédito, é porque eu jogo Sorare, que é aquele jogo de cartas e tal. É um fantasy sim, de futebol sim. e tal, então eu conheço os caras por causa disso. Quer dizer, meu amigo, o save do homem é violento. Pô, faz tempo Não. que eu jogo FM, tô... Para, Rodrigo, para de falar esse negócio aí. Eu recebi um e-mail tem um mês, promoção, na hora que eu vi o que era, eu já deletei. Tu Eu sai nem daqui. comprei o Sai daqui. 26, eu nem comprei o 26, porque eu tô com muito trabalho. Eu disse, porra, se eu comprar essa porra, eu vou falir, Bicho, velho. então, a galera não sabe, né? Mas eu tô fazendo um curso de análise tática, né? Então, eu já queria comprar FM, né? Aí eu falei, bicho, eu não vou. Eu falei pra Rafael, Rafael, se eu comprar é capaz do canal acabar. Porque aí, meu amigo, eu vou me deitar aqui, vou me abraçar com o meu notebook e ninguém vai me tirar de cima disso, tá ligado? É, velho. Aí eu falei, não, dá não. Teve uma história lá, eu até mandei pros caras aí, o cara que foi escolhido como... foi chamado pra ser analista do... Porra, qual foi o time, bicho, que subiu de divisão? Subiu 2 vezes de divisão, pô, o time. Eles fizeram uma campanha com o Football Manager, que era... se inscreva aqui pra trabalhar com a gente, tipo, como analista de futebol. E caras que jogam FM. E a inscrição era dentro do FM, era pelo próprio FM. O cara se inscreveu, o cara fez umas análises lá. Teve um momento lá que o time tava precisando subir, ele pegou tipo na metade da temporada. Ele deu umas dicas lá, os caras, pô, vamos fazer isso. Você joga melhor assim, não sei o que. Acabou que o time subiu divisão e subiu divisão agora de novo, pô. Liga aí, É que loucura, doideira. velho. É loucura. Faz isso não, que tu tá reacendendo uma chama aqui, pô. Não faz isso não. Eu comprar o FM, eu não acabo nem o curso, pô. O pior de tudo, Rodrigo, que eu acho que acaba que você termina junto. Se você tiver maturidade, que às vezes a gente não tem, você termina juntando uma coisa com a outra, Não, tá ligado? seria perfeito, pô, seria perfeito, assim, como a gente tem isso aqui, né, eu tenho outro canal também, enfim, e aí o curso é de analista tático, na verdade, né, então assim, faz todo sentido você juntar e você pegar o FM, porque no FM você pode fazer tudo o que você faz, né, assim, na vida real, basicamente, tanto que a gente tem esse caso, tem um caso do treinador, do cara que treinou na primeira divisão francesa, enfim, tem vários outros casos. Rafael Ganage, né, falou que é muito do Mirassol, ele falou que, pô, a base dele é feita de FM, jogava muito, então, assim, realmente, pô, é um negócio para você pôr em prática muito tempo, muito forte, né, assim, mas... Isso aqui come muito tempo, rapaziada. Não dá não pra adicionar mais um jogo. Porque assim, FM, o cara não senta pra não jogar 2 horas. Depois da Copa a gente brinca. E outra coisa, eu fiquei revoltado, porque teve uma época a gente pensando em produzir conteúdo, eu falei, rapaz, vou pegar o FM e assumir a seleção brasileira. Não tem, pô. Ah, não, tem um problema sério com o Brasil, né? Porque... Existe isso, pô. Porque não é licenciado, né, e tal. É um problema mais do Brasil, porque os outros países têm, né? Não tem como fazer isso, pô. Das ligas daqui, da CBF, é um problema com a CBF que tem, enfim. Não, mas peraí, o FM tem como você assumir seleção? Tem, pô. Tem, não tem, mas a bronca é que o Brasil não é licenciado, era só isso, né? E clube ao mesmo tempo. Certo, sempre foi assim eu fazia muito isso no CM, né? FM, realmente eu nunca tentei, velho, porque eu fazia bicho. Eu só pra encerrar essa história. De trabalho, Rafael. É o quê? É porque tu nunca recebesse uma oferta de uma confederação querendo que tu pois é. No FM nunca recebi não, porque, meu irmão, tu sabe, né? Quando começa o save ali com o Santinha, velho, passa aí, é só se fazer faz assim, recebi uma proposta boa, que normalmente eu já nego. Aí o cara faz assim, rapaz, essa aqui é boa. Aí o cara salva o Santa Cruz, vai lá na outra,
cara joga umas 3 vezes, daqui a pouco o cara voltar pra minha, pô. Porque vê lá, a basezinha que o cara formou, contratou, já ganhou Libertadores, eu vou pra Libertadores, viu? Eu vou pra Libertadores. Porra. Jogou em Libertadores, não sei o que, o cara fica feliz, pô. Tá usando cheat. Não, de jeito Só nenhum. pra encerrar Tá, isso eu nunca essa usei, velho. história do FM, bicho, teve essa semana, teve uma notícia que saiu de um cara que saiu da Itália e foi assistir um jogo na Irlanda do Norte, porque era um time que o cara passou anos jogando no FM com ele. E o cara foi ver o jogo lá na É Irlanda desse do nível Norte. de vício, meu irmão. É desse nível de vício, pô. Mas, velho, tu É. nunca. Vai dizer que tu nunca tivesse, assim, um time que tu pegou no Total, velho. É outro FM. time que eu torço porque eu joguei no FM. Tipo, o meu último que. Maiorca, O último que eu sei fiquei lá, ligado nem foi por conta do FM, foi por conta do FIFA e o FIFA é 2014, pô, da edição da Copa. Porque coincidiu de, na época, eu assisti o documentário do Nottingham Forest com o Brian Clough. Porque eu comecei a jogar o FIFA. Ah, eu falei, vou pegar um time aqui, deixa eu escolher. Aí peguei o Nottingham Forest na segunda divisão. Aí já fui no Brasil, aí contratei Fred, né? Passei o atacante na época. E o cara já começa a apelar, né? Peguei o Camilo Vargas, goleiro colombiano, enfim. Pô, subi de divisão. Aí depois o cara vai passando e assiste o documentário de Brian Clough. É quando eu conheci a história do clube, né? Que você se aprofunda, pô, não tem pra onde correr. Aí você vai criando um apego, velho. E aí. Putz, velho, eu fiquei assistindo. Eu ficava assistindo a segunda divisão da Inglaterra por causa do Forest, pô. Pra saber como é que tava o time. Eu lembro que quando teve o documentário do Sunderland, foi muito engraçado que um dos jogadores que eu fazia muito gol no Forest tava no Forest e aparece no documentário fazendo gol no Sunderland. Eu fiz, putz, velho. Assim, não tem pra onde correr. Você termina criando um carinho, pô. O Sorare que eu falei é muito mais uma questão de scout, assim. Então eu fico muito procurando jogador, cara que pode despontar, cara que tá no momento que tipo, pô, esse cara pode ganhar uma oportunidade no time, tal, esse tipo de coisa. É por isso que eu acabo conhecendo muito jogador, sei onde os caras jogam e sei, tipo, mais ou menos, esse cara tá indo bem, tá indo mal e tal, mas não sei muito da parte tática às vezes nem de característica exatamente do jogador, esse cara joga pela ponta, tá? Às vezes eu sei que o cara, o cara é meia e o cara, sabe, tipo... Mas aí nisso você acaba assistindo muito campeonato, né? E aí eu assisto muito J-League por causa disso, muito segunda divisão da Alemanha, segunda divisão da Espanha, essas coisas. Por falar em jogador, Eber, qual é o seu próximo jogador? Eu fui para uns times também um pouquinho maiores, porque eu acho que, para ser mais relevante, né? Um cara que eu acho que interessante, que ele não foi para a Copa, poderia ter ido, porque ele já jogava pela seleção antes, mas ele estava lesionado na época e acabou não indo para a Copa. Eu não sei se ele iria necessariamente, mas não foi. Doniel Malen, da Holanda, que é um cara, velho, ele saiu do Aston Villa essa temporada e foi pra Roma. E ele tá com 10 gols em 14 jogos pela Roma. Tipo, muito bom. É a mesma média de gols, mais ou menos, que ele teve quando ele tinha 20 anos no PSV, sabe? Tipo, um cara que tá voando nesse momento. Pode, de repente, ser uma surpresa numa Holanda que tá também meio sem graça, né? Assim, não tem ninguém que você diga assim, pô, esse cara jogando pra caralho. Não tem. Então, assim, de repente, pode ser um cara que vai fazer a diferença pra Holanda. E a Holanda, que é um time que todo mundo espera que avance pelo menos um pouco, né? Pelo menos chegue ali nas quartas, sei lá, alguma coisa assim. Oitavas, né? Do jeito que tá agora, né? Com a fase de 32. Mas é um cara muito interessante, um cara que. Muito rápido, velho. Muito rápido. E o Aston Villa, pô, o Aston Villa tá produzindo bons jogadores, né? Tá fazendo uma ótima campanha aí também. Chegou a estar ali nas cabeças ali por ali. Hoje tava Ontem foi. Eles jogaram contra o Forest hoje. Forest, foi. Foi Perderam hoje, de 1 a hoje. 0 Foi hoje. Isso. Perdeu de 1 a 0 do Forest, mas foi o jogo fora de casa, né? Eles vão jogar em casa ainda. Então, assim, é um cara que já joga pela seleção tem um tempo, mas ele, inclusive, tá atualizado aqui a contagem de gols dele, tá com 11. 11 gols em 14 jogos, bicho. Já joga pela seleção, acho que desde 2019. Tem 13 gols pela Holanda, 51 jogos.
mas não teve chance na Copa ainda, não jogou Copa. Então acho que é um cara que finalmente pode ter a chance dele agora de brilhar, sabe? E eu acho que esse cara realmente é o tipo de cara que, ao contrário, por exemplo, né, do Nigren, que eu falei antes, é um cara que realmente pode ganhar um destaque, assim, de repente pode ser aquele cara que aparece, sabe? Porque por causa disso que eu falei, porque a Holanda não tá passando muita confiança pra ninguém. Nem Van Dijk tá passando com Van Dijk, né? Tá passando confiança. Quanto mais o time da Holanda todo, né? A Holanda que perdeu um dos seus principais jogadores, né? Por lesão recentemente. Mas Daniel Malen, hoje nosso amigo Gabriel Lobo não tá por aqui, mas ele viu Daniel Malen marcar um golzinho na Europa League contra o Bolonha. Um jogaço lá, um 4-3 na Cidade Eterna, que Gabriel estava lá e me ligou na hora de um pênalti, por sinal, para assistir o jogo, assistir um pouco do jogo com ele. Foi sensacional. O Roma que é o time do nosso Pedro Galindo, né? Que tava aqui com vocês. Rapaz, aí Pedro, a gente compartilha muita coisa errada, né, bicho? Roma, Arsenal, é isso aí não, velho. É loucura, bicho. A gente tem que ter uma conversa só dando trabalho pro psicólogo da gente. Rodrigo, meu amigo, você quer puxar o próximo jogador? Pode ser. O que eu vá? Vá você então, porque eu acho que eu já puxei dois. Já puxei dois Eu também. puxei dois também. É, tu recomeça agora, pô, vai. Pronto, então eu vou com Luiz Soares. Não Não o aquele. Não aquele, não o da mordida. não dá mordida, exatamente. Luiz Soares, atacante colombiano, né? Que hoje joga no Sporting, aí vem numa temporada espetacular, com 25 gols nessa temporada 25-26. Na verdade, 25 gols é só na Liga Portuguesa, com 6 assistências também na Liga de Portugal. Em Então, quantas partidas? ele jogou 29 partidas, velho. Absurda a média de 25 gol do gols cara. em Em 29 29 partidas, meu jogos. Ele amigo. tem mais participações e 5 gols. E 5 assistências. Ou seja, são 30 participações em gol em 29 jogos. O cara tá voando na temporada, né? E a Colômbia é uma seleção tradicional em Copa do Mundo. É uma seleção que deve chegar, deve fazer ali uma boa primeira fase, né? Então acho que é um nome pra gente olhar, né? Em terra de Rames Rodrigues, de Luiz Dias. Luiz Soares eu acho que ele vai ter um papel fundamental nessa. Talvez o caso dele, se a gente botasse uma lupa na Colômbia, talvez ele seria um cara ali que a gente botaria entre os top 3 top 5. Mas como é o futebol, né, do Sporting ali em Portugal, não é um futebol tão assistido, né, pelo público geral assim do Brasil, eu achei que era um bom nome pra gente trazer. E esse aí, diferente dos outros que a gente já falou, eu acho que esse cara é um cara que a gente pode tratar mais como certeza de uma Copa boa, né? Pelo que ele vem fazendo na carreira. E tem um detalhe também, eu falei isso, né? Na temporada 25-26 ele tem 25 gols na Liga de Portugal. Só que na temporada passada ele jogou É, pelo pelo Almeria Almeria, velho, foi absurdo isso e aí. ele fez 27 gols, pô, na temporada passada. Então, cara, isso só na Liga Espanhola. Então, a gente tá falando aí de um cara que fez 27 gols na Liga Nacional no ano passado e esse ano já tá com 25 gols. Então, assim, o cara vem de 2 anos aí, meu amigo. Foguete, 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 né? Pra quem achou que o Sporting ia chorar muito por causa de Gyökeres, né? O cara chegou ali como peça de reposição e tá, meu irmão, voando. Então, acho que A esse cara a única gente vai olhar. coisa que eu fiquei preocupado com ele foi que ele se lesionou agora há pouco. Aí ele voltou a jogar, mas eu acho que ele já não marcou. Eu acho que ele teve um jogo contra É. o. Que o Sport inclusive empatou, não foi esse fim de semana contra acho que foi Estoril, alguma coisa assim. Foi um time que não podia estar empatado. E Mas ele marcou gol, ele já marcou de novo. Então, assim, se ele vai voltar, se ele chegar na Copa 100%, é garantia que é como tu falou, é um dos caras que é garantido ter algum destaque. ele tem 5 gols nessa Champions League também. O Sporting chegou até as quartas de final nessa temporada. Acho que foi quarta de final, se eu não me engano. Foi perder pro Arsenal. Perdeu pro Arsenal, não é isso? Falou com a boca cheia ele, ó. Olha. Pronto. Foi 5. Eu quis dar informação rápida, pô. É, não, mas O Arsenal tirou o Sporting. Grandes merda. ele fez 5 gols nessa Champions League, mas é isso. É um cara que tá voando. E aí, velho, só pra gente. Já que a gente tá falando de Colômbia aqui, pra não perder a resenha, outro companheiro de seleção dele, que óbvio, esse aí não é um cara que tá todo mundo muito familiarizado,
Mas será que a gente pode botar nesse patamar é o senhor John Arias? Eu vou sair desse programa. Craque, né? Hã? Não, pô, ele é craque, pô. Ele pegou um Wolves muito ruim, né? Deu azar de ir pro Wolves no... É um palhaço. Ele pegou um Wolves muito ruim, voltou pro Palmeiras e já tá jogando de novo pra cacete. Todo mundo, segundo vocês, o Brasil é tipo a segunda melhor liga depois da Europa. Né? A melhor liga assim, depois da Europa. Tipo, Vocês é que eu óbvio digo que ele Rafael, não tá porque Rafael no... fica falando mal quando eu falo da MLS, ele diz que não tem nem menor comparação. Tá, beleza, então. Tipo, se o cara tá indo bem aqui no Brasil, o cara tem que ser considerado nível mundial, velho. Então, assim, não é que ele seja, né, do nível desse cara, né, dos líderes da Colômbia ali, né, de Rames, de Luiz Dias e tal, mas assim, se a gente tá falando de alguém que pode fazer uma Copa boa, eu acho que a gente poderia considerar Arias nesse ponto. O que é que vocês acham? Tô dizendo que vai ser o craque da Copa, nem revelação, mas assim, eu não acho absurdo ver Arias como um dos destaques da seleção dele, que é uma seleção que talvez aí, muito provavelmente, vai passar de fase, vai passar até de um mata-mata, né? A gente deve ver a Colômbia ali até pelo menos as oitavas de final. Então eu acho que dá pra gente jogar um molhozinho aqui na conversa, né? Um cara que todo mundo aqui tá acompanhando, todo mundo é acostumado a acompanhar. Quem acompanha? Quem tá acompanhando? Eu não tô acompanhando nada de Arias, não. Eu no geral, não falarei sobre esse senhor nesse programa, me recuso. Assim, a Colômbia também, tipo, lógico que o destaque da Colômbia é Luiz Dias, né? Luiz Soares vem aí bem atrás, mas também assim, pô, James Rodrigues tá, velho, fim da carreira, né? Já passou, James Rodrigues passou por 6 clubes em 5 anos, pô. Tipo, é impressionante, assim, o rendimento dele na seleção e fora da seleção é um negócio pra ser estudado, pô. Parece que ele só joga na seleção. Ele bota a camisa e parece que ele era o 10 do Real Madrid ontem, tá ligado? É bizarro assim o que acontece com ele. Exatamente. Mas assim, eu acho que Arias pode, apesar que ele joga mais, ele é mais atacante e tal, mas assim, eu acho que nesses casos ele pode jogar um pouco mais recuado, pode jogar municiando esses caras da frente que eu acho que são muito bons e ele pode se destacar nisso aí, como um cara mais auxiliar, assim, mais complementar, né? Que é o que o time precisa também, porque na frente, pô, você tem Luiz Dias e Luiz Soares, você não tá precisando mais de muita coisa na frente, né? Você precisa de gente pra... Joga a bola lá na confusão que os caras resolvem. Pois é. Eu logicamente tô brincando aqui sobre Arias, mas o que eu gosto muito da seleção colombiana é que eu sempre olho e acho o elenco bem balanceado, né? Jogadores jogando no futebol sul-americano em grandes equipes e alguns jogadores se destacando, como o Suárez, que é artilheiro do campeonato português, e ao mesmo tempo que ele é artilheiro, ele é o jogador com mais grandes chances perdidas na liga. Sensacional isso, né? E, pô, um time que tem Luiz Dias, que tem John Arias, que ainda tem os dois atacantes do Inter, né? O Borré e o Carboneiro, né, como opções, né, que vem sendo convocados também, né? Daniel Munhoz do Crystal Qual Palace. É o cara do Benfica, pô, que foi do Palmeiras também, né? Richard Rios. Richard Rios também. Que ele não vem jogando tanto pelo Benfica não, mas ele, eu acho que ele não vem jogando tanto pelo Benfica não, mas de todo jeito é um cara de, né? Não, assim, é uma seleção que eu acho que vai incomodar na Copa, tá? Que sempre vai ser jogo duro. Com o Brasil, nos últimos anos, sempre tem sido jogo duro. Tomou um passeio da França agora? Sim, tomou um passeio da França. Mas é cabulosa, tá? E a gente fala muito só de ataque e tal, mas tem dois caras da Colômbia que eu acho muito bons na zaga, que é o Mosquera, que é do Wolverhampton, e Lucumí, que é do Bolonha. Ele teve os dois, né, tiveram lesões essa temporada e tal, mas são dois caras muito bons, velho. São dois zagueiros. Esses zagueiros colombianos, né? Velho, estão falando chovendo molhado, né? Que são caras geralmente. É uma posição que os caras são muito bons, então. Eu deixaria esses destaques aí também da Colômbia. Já que a gente tá ainda aqui na América do Sul, né? Eu vou puxar um jogador aqui da América do Sul, certo? Nesse momento, cadê você aqui, meu querido? Eu vou chamar um jogador do Sporting também, mas não da Colômbia, um jogador
do Uruguai, Max Araújo, certo? Eu acho que é um dos caras que quem estava assistindo Champions League recentemente, né, ou quem acompanha o Campeonato Português, que eu tenho que ser realista, né? Tem que ser, aqui eu não minto, assim. Ancelotti chamou o Ibanez. E aí, Rafael, como é que tá o Ibanez? Não sei, velho. Eu não assisto jogo do Saudita. Eu realmente não baixei vídeo pra assistir nada dele antes. Eu não sabia como é que tava. Maximiliano Araújo. Como é que eu sei que esse rapaz de 26 anos joga Champions League? E toda vez que eu vi ele jogando Champions League, ele jogava bem, ele atrapalhava, ele incomodava, né? Um jogador que joga ali pelo lado esquerdo de campo. E ali, velho, pode colocar ele lateral, pode colocar ele de ala, pode colocar ele de ponta. Ele vai dar trabalho. O cara tem um motor miserável, velho. Não, ele é um negócio assim impressionante. E me surpreende, assim, não é que me surpreende, mas sempre me chama muita atenção como os times de Portugal, né, eles conseguem observar jogadores de uma forma diferente, né, de buscar jogadores. Antigamente eles conseguiam mais porque eles tinham muito domínio do mercado sul-americano com o jogador de base, né? Se eu não me engano, essa é a primeira temporada que o Benfica, por exemplo, não tem um jogador brasileiro, pô, no ano. E sempre tem jogador brasileiro. E Maximiliano Araújo, um jogador uruguaio, mas que passou antes pelo México, que é outra coisa também que eu não entendo. O Brasil prospecta muito, né? No Uruguai, na Argentina, na Colômbia, Bolívia agora também vem aparecendo alguns jogadores bolivianos também, né? Mas no México o Brasil tem uma dificuldade de tirar jogador de lá. Eu não sei se a economia de lá é tão forte, a faixa salarial é tão forte quanto o Brasil, para que os caras não queiram sair, certo? E eu acho isso que é dificulta. porque a Liga MX nem é essas coisas todas assim, não é tipo, não diria nem que é melhor que a MLS. Eu acho que em certo sentido tem times que são muito grandes, mas a liga em si é complicado. Tem até um time que tá jogando a Liga Mexicana agora, Mazatlán, que o time vai ser extinto agora no final da temporada, pô. Tipo, Putz. Pra tu ver. Então assim, mas eu acho que o diferencial talvez é que é uma vitrine melhor para o Campeonato Espanhol. Eu vejo muita gente saindo e muita gente indo do espanhol pra lá, né? Tem gente jogando lá. Sérgio, como é o nome dele do Real Madrid? Sérgio Ramos? Sérgio Ramos estava jogando lá no Monterrey, né? Canales jogava lá. Tem um monte de gente da Espanha que joga lá, que tá indo pra lá jogar lá no México. E o México também exporta muita gente pra lá, né? Que como um ponto de passagem da América pra lá, né? E eu acho que economicamente também a diferença que se paga no México, até pelo tamanho do país, né, do investimento, da paixão pelo futebol, que lá é gigantesco também. Eu acho que a diferença, Rafa, é menor, tá ligado? Entre o Brasil e México do que, por exemplo, Brasil e Bolívia, obviamente, mas do que o Brasil e Argentina, do que Brasil e Uruguai. Então, Brasil e qualquer time da América do Sul. Exatamente, do que qualquer coisa da América do Sul. Então eu acho que dá pra segurar mais lá um pouquinho, sabe? Com certeza. Que por sinal, não sei se vocês viram, mas tá rolando uma história aí que a Conmebol tava pensando em criar uma competição todo mundo. sem o Brasil, pô, sem time brasileiro. Sério? Aí eu olhei assim, eu disse, meu irmão, vai, que... Tem hora que eu acho assim, que o Brasil, a CBF, é muito passiva com a Conmebol, pô. Sério mesmo, pô. Tem hora que não é passiva, né? Porque ela sempre foi, pô. Tem outro cenário não que ela não seja. Também a CBF vamos combinar, a CBF é meio Flamengo da América, né? Tipo assim, se acha também pra caralho, né? E assim, lógico que o Brasil é muito grande e tal, não sei o que, mas é um mercado gigantesco. Mas assim, velho, você não pode ficar também toda hora. Mas é porque, pô. Eu sei, porque o Brasil tá dominando a Libertadores faz um tempo. Não só isso, mas o presidente da Conmebol já soltou algumas poucas e boas pro lado do Brasil, pô, tá ligado? E assim, eu acho que falta um pouquinho assim. Ô, velho, se a gente sair, essa porcaria aqui acaba. A realidade é essa. Assim, vocês querem tornar mais competitivo, vamos pensar em outros mecanismos de tornar isso mais competitivo. Mas vamos criar uma competição sem clubes brasileiros porque não dá pra competir com eles. É o famoso, a bola é minha, tu não vai jogar, pô. Isso veio da Conmebol mesmo ou isso é... Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Espero que não. Espero que não. Quando eu disse o Globo dando o Thierry Henry, falando do Thierry Henry.
Não, pior de tudo que a de Thierry Henry tá. Até a do SBT eu vi hoje. Postaram ontem. Depois que a do Google já desmentiu a matéria, os caras estão dando isso. Eber, qual é o seu próximo jogador? Não, aproveitando que tu tava falando do campeonato, né, dos times aí de Portugal e tal, eu tem um cara do Benfica que eu acho que, velho, muito novinho, mas muito bom. Principalmente quando ele começou a ganhar espaço no time, ele começou a mostrar que, putz, praticamente Mourinho não consegue jogar sem ele. Andreas Schellerup. Eu fui ver a pronúncia como é que é. Schellerup, mas ele pronuncia Schellerup, meio que sem o D. É um cara que tá jogando pela seleção noruega faz pouco tempo. É o ponta, né? É um ponta, ponta direita. Muito bom jogador. Ele joga a ponta esquerda, mas ele é destro, né? É um ponto invertido também. Ele só jogou 10 jogos pela Noruega até agora, fez um gol. Mas ele, ao longo da temporada, ele teve... Não pegou titularidade sempre, não sei o que, mas quando ele pegou mesmo, que engrenou, acho que nos últimos 10, 15 jogos ele foi titular do Benfica, tanto o Benfica tava na Champions, não foi? Foi. Ele jogou contra o Real também. Ele jogou contra o Real também. Contra o Real. Ele é um cara que já tá no Benfica faz um tempo. Ele era do Nordland, e o Nordland vendeu ao Benfica, o Benfica emprestou ele de volta ao Nordland. Aí ele voltou pro Benfica, jogou um pouco lá ano passado, e agora ele finalmente tá começando a ter minutos reais assim pelo time. E velho, o cara joga muito, bicho. O cara é muito bom. Muito novo, 21 anos só. Tá, realmente pode esperar que, assim... É um bom nome mesmo, lógico que a Noruega tem cada monte de gente aí pra você destacar, né? Não vou nem falar de Haaland, tem outros caras lá que vão se destacar, mas ele é um cara que vai fazer uma fumaça ali quando ele tá em campo, pode ter certeza. É um cara, aquele cara que participa, tá ligado, do jogo, assim. Participa de algum jeito, ele dá assistência, ele vai fazer gol, ele vai estar correndo, vai estar partindo pra cima. É muito bom jogador. Ele tem essa cara de criança, por sinal, né? Novinho, né? E ano passado ele teve Ele devia ter 19 anos, pô, porque esse jogo aí... Ah, não, esse jogo foi em 2025, então foi ano passado. Ele tinha uns 20 anos ou 19, um dos dois. E ano passado ele estava envolvido aí com a polêmica sobre um vídeo até de conteúdo sexual que ele tava sofrendo processo aí. Foi mesmo? Foi um vídeo legal na época que ele estava exatamente nesse time aí que você pronunciou o nome, que eu não vou nem tentar falar, quando ele tinha 19 anos. Mas ele... Pronto, é outro jogador aqui também que eu não vou mentir. Eu lembro que eu ter visto o nome dele rapidamente naquele jogo contra o Real Madrid, mas não ficou tão gravado na minha memória. Um dos últimos jogos dele foi contra o Benfica, por sinal, no clássico, né? Benfica Sporting. Contra o Sporting, perdão, marcou um gol. O Benfica, que por sinal pode acabar a temporada invicta, né? No Campeonato Português e não ganhar o título, né? Que vai ser muito curioso isso, né? Pô, não tenho nem me ligado nisso. Cadê? Nesse momento o Porto é o líder com 82 pontos, 7 à frente do Benfica, que tem 75, 22 vitórias e 9 empates, nenhuma derrota. E o Porto nem fez essas temporadas todas. Acho que foi mais vacilo os outros times do que... Mas o Porto também só perdeu um jogo, né? O Sporting perdeu apenas 2 jogos. 73 pontos, né? O Benfica passou o Sporting aí com aquela vitória. E faltam 3 partidas, né, para acabar a temporada. Então se o Porto ganhar o próximo jogo, já era, né? Não tem mais pra onde correr. A imagem de Rodrigo tá congelada, eu acho. Não, tá não. Tá, pô. Pra mim tá, pelo menos. O Rodrigo tá ali mexendo. Ah, é? Então pra mim congelou aqui, velho. Mas, Rodrigão, quem é a sua... transmissão, né? No coisa aqui tá normal. Na transmissão foi... Ih, rapaz, faz isso não. Rodrigo, qual é o teu próximo jogador? Não tenho mais não, selecionei esses 4 aí que eu falei já. Então deixa eu aqui pro meu último, que é até um jogador... Como é que eu vou dizer? Que eu conheço há um tempo, que eu esperava que ele tivesse uma chancezinha
lá no Emirates, mas nunca rolou, porque tinham outros na frente, né? E ele joga pelos Estados Unidos. É aqui o meu querido Balogun, né? Jogador que foi formado lá na Folarin Balogun ele passou pela base do Arsenal, ele que nasceu em Nova York, atacante do Mônaco. Queria minutos, né? Queria espaço, mas ele na época ele era ainda banco do Nketiah, que depois foi vendido pelo Arsenal. Mas nesse ano, né, 5 gols em 10 partidas pela Champions League. Se você for pesquisar, ele sempre aparece ali. Ele não fez 8 gols nas últimas 8 partidas? Dá uma olhada Eu acho aí. que o negócio... Deixa eu só dar uma puxada aqui. Não, Eu não sei se ele fez gol nesse fim de semana, mas ele tava, até onde eu tinha olhado, semana passada ele tinha feito gol em pelo menos um gol em cada das últimas 8 partidas. No último fim de semana ele não fez contra o Toulouse, né? Mas ele tinha marcado nos últimos 6 jogos, é isso? Pelo francês, nos últimos 7 jogos ele tinha marcado o gol antes dessa partida. Não marcou contra o PSG, naquele empate 2-2 do Mônaco com o PSG, mas ele vem na sequência muito boa, né? Na temporada, o Balogun, que só tem 24 anos, né? 3 de julho, quase faz aniversário comigo. Nesse ano ele marcou no total aí de 18 gols em 40 partidas, né? 4 assistências. Essa última reta final dele tem sido bem proveitosa. E logicamente, né, o cara tá com a medalha de meio gol numa Champions League, né, que a equipe dele jogou 10 partidas, sempre vai chamar atenção, né? Ele é a esperança de gol dos Estados Unidos aí na Copa do Mundo. E acima de tudo, né? Os Estados Unidos estão com uma crise no ataque, né? Porque os caras que... eles ficam toda hora tentando decidir quem é que vai ser o cara, quem é que vai jogar no ataque e tal. Um cara que tipo Josh Sargent, né? Que é um cara que faz gol pra caramba, tá há 2 anos, sei lá, sem marcar pela seleção, mas faz 20 gols no Norwich, pelo Norwich, mas não consegue marcar pela seleção. Pulisic está acho que é 1 ano e meio sem marcar pela seleção, que é o melhor jogador dos Estados Unidos. E tipo assim, Pulisic é muito bom mesmo, de fato. Mas os gols não estão vindo desse bicho, velho. Então vai ter que pintar mais alguém. Eu acho que muito provavelmente eles vão. E Balogun é um cara que muito rápido, né? Ele, embora ele seja mais centroavante, ele pode jogar também mais aberto, não sei o que. Eu acho um muito bom jogador, velho. Muito rápido e matador também, assim. Foi nos últimos 8 jogos mesmo. Se eu olhei aqui, os últimos 8 jogos antes desse jogo do Toulouse que ele jogou agora. Ele fez um gol em cada jogo, pelo menos. Eu realmente tô curioso para ver esse time dos Estados Unidos, né? Porque Maurício Pochettino, ele dá as entrevistas lá pra TV americana, que eu fico assim, meu irmão, ninguém tá perguntando o que é que ele tá tomando não, velho. Que ele falou, não, afinal... O pessoal fica muito doido também, o pessoal fica, como é que esse cara tá falando isso, pô? Ele falou que ia chegar na semifinal, não foi? Pelo amor de Deus. Chegar na semifinal. A não ser que ele já saiba de alguma coisa, né, que a gente não sabe, né, que vai que os Estados Unidos... Nada. Serão a Coreia do Sul, né, de 2002, né, que foi empurrada até uma semifinal. Eu espero que não, pelo bem do esporte, pelo bem do futebol. Só pra não vou entrar muito nesse negócio dos Estados Unidos, não. Mas o problema dos Estados Unidos, que o bicho criou uma crise totalmente desnecessária agora. Porque os Estados Unidos vinha jogando, não tinha perdido nenhum jogo em 2026. Porque finalmente descobriu que era melhor jogar com 3 zagueiros em vez de 2. Aí tava jogando com 3 zagueiros e tudo certo, tal. Quando chegou nos jogos agora contra Portugal e Bélgica. Ele escalou com 2 zagueiros, velho. Tomou 2 cacete. Aí, crise, todo mundo falando de novo, não sei o que, como é que vai ser, papapá. Porque o cara tinha achado um negócio e agora o cara veio, voltou com uma parada. O bicho é muito doido, velho. A turma acha que ele é quase certo ele não ficar depois da Copa. E tem muita reclamação de que ele parece que tá sempre se candidatando a algum cargo novo, tá ligado? Inclusive, ele não que ele esteja se candidatando, mas ele tava no jogo do Espanhol essa semana, porque ele é um dos caras mais históricos do Espanhol, né? Ele foi jogador e foi técnico lá e tal. Mas assim, ele vive em todo lugar. Ele parece que ele não valoriza muito os Estados Unidos, o que entende-se e tal, mas, porra, é o emprego que você pegou, porra. Ele foi dizer que
Portugal e Bélgica, ele foi falar que, porra, aí não tem nenhum jogador. Esses times têm vários jogadores entre os 100 melhores do mundo e a gente não tem nenhum. Tipo, porra, mas é a seleção que tu pegou, caralho, pra treinar. Tipo, pode tá. Sabe, tipo, por que tu não sabia não que não tinha nenhum jogador antes? Que tu tá usando isso como desculpa agora exatamente. pra tá Acordasse perdendo o jogo, agora, tá foi, ligado? tava em coma Não, Não existe, casa, sabe? Bicho, eu tô falando sério, pô. Se você pegar o Pochettino da época do Tottenham na Inglaterra, não é esse cara não, pô. Eu tô falando sério. É assim, parece que ele despirocou, entrou pra alguma seita que a gente não tá sabendo, velho. Muito Aquele negócio do ingresso, pô, ele mandar dizer pro jogador dele da seleção que ele tem que se preocupar em jogar bola, velho, dá uma sabonetada, velho. Não, cada um tem sua opinião, acabou-se. O jogador do cara não, tava indo público, pô, sabe assim. Meu irmão. Tem muita gente até dizendo assim, pô, a gente sabe que ele não é a primeira língua dele, não é o inglês, ele é muito ruim de inglês, na verdade. Ele se comunica muito mal no inglês. Mas tem coisa que ele fala que não tem justificativa não, velho. Faz igual não, jogador. Não é barreira linguística não. Faz igual jogador de beisebol. Tradutor. Eu quero um tradutor. Acabou-se. Pois é, pô. Não se empolgue, não. Lembrando aí, né, que já que a gente tá aqui falando dos Estados Unidos, eles enfrentam Senegal e a Alemanha antes da Copa do Mundo, tá? Como amistosos no grupo que eles estão com Paraguai, Austrália e Turquia. Que vou dar o spoiler já aqui, tá? Vão ser eliminados na primeira fase. Quem? Ah, os Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, Vão ser eliminados. Eu acho também, eu acho que... Não sei São se vai três ser nada, mas... São 3 jogos com potencial gigantesco de perder. Gigantesco, eu acho. É verdade. Paraguai tão subestimando demais. Paraguai chato. Estados Unidos e Austrália viram um clássico instantâneo, porque os caras comemoraram contra a Austrália. A Austrália fez a mesma coisa, tá? E ano passado eles bateram a Austrália, estão achando que vai ser tranquilo. E a Turquia é cabulosíssima. Cabulosíssima. Eles perderam, pô, da Turquia feio, em final do ano passado, em outubro, sei lá, nos amistosos que teve. Que eles perderam da Turquia, eu acho que foi da Austrália também, algum outro time assim. Não, foi Suíça. Não, Suíça Austrália eles ganharam ano passado, 2-1. Foi Suíça e Turquia, não foi que eles jogaram junto na mesma janela? Não, foi Austrália e Equador na mesma janela. Não, a Turquia, o jogo que teve com a Turquia foi Turquia e Suíça, eu acho. Foram um jogo seguido do outro. Suíça levou 4x0 da Suíça e 2x1 da Turquia. Foi, perdendo. Mas o jogo da Turquia foi 2x1, mas eles levaram. Bicho, o time levar 4x0 da Suíça. É louco. Foi porque teve tanta crise, mas aí. Não entendeu como é que acontece. Mas do ano passado pra cá, o time deu uma ajeitada, entendeu? Eles estavam jogando legal e tal. Até o microfone estilou, pô. Dá pra gente fazer um programa, se vocês quiserem, só pra falar dos três times sedes da Copa, que seria interessante, porque o México é outro cu de boi, com perdão da expressão. E o Canadá talvez seja o mais organizadinho, mas talvez o menos talentoso também. Mas então... tá jogando nada. Não tá jogando nada, sim, mas porque é o menos talentoso. Mas o técnico é muito bom, por exemplo, né? O Jesse Marsh. É muito bom técnico da... Tinha que ter alguma coisa boa, fora eu e o Rodrigo morar aqui no Canadá e ser um país maravilhoso, né? Porque... bicho, e o pior de tudo, que na última Copa do Mundo, assim, eu tô muito feliz que a Copa vai ser no verão, a primeira Copa dos caras no verão, depois de 40 anos, né? Então voltando na Copa depois de 40 anos, no verão. E mesmo sendo uma subsede, né? Que eu não consigo chamar de sede. As duas sedes. Uma vai até as oitavas, a outra vai até 32 avos, depois sai daqui e acabou-se. É só Estados Unidos, né? E só seleção B, né? Vancouver, me perdoe, Vancouver, mas calendário tolete. O que fizeram comigo aqui foi assim, foi um negócio que não se faz. Eu nem vi quais são os jogos que um mau caratismo que fizeram. A Croácia vem aqui também. Aqui é Bélgica e nem sei quem. Não gosto nem de lembrar, que eu fico até com raiva. Não, é absurdo. Peraí que eu puxo aqui, que eu acho que eu ainda porque tenho você aqui gosta de tudo. me fazer raiva. Não gosto de fazer raiva não, pô. Só tem que lembrar que eu tenho aqui. Rafa, só pra não perder o gancho que tu tinha falado aí da Austrália. Meu último cara... eu tenho um último cara e uma menção honrosa. O último cara é Jordan Boss, da Austrália. Lateral esquerdo do Feyenoord, muito bom. Temporada espetacular. Veio da... Eu acho que ele tava jogando na Bélgica. Ele tava jogando no Westerlo, da Bélgica. Que é um time decente na Bélgica. Tal, não foi campeão nem nada.
Mas ele tá fazendo uma temporada muito boa, 23 anos só. É, o Feyenoord não tá disputando título, acho que ele tá em terceiro, quarto, sei lá. O PSV tá, tipo, sempre tá aloprando, né? O Ajax é uma bosta esse ano, acho que tá em quinto. E o Feyenoord tem jogando ok. Perdeu o brasileiro, né? Igor Paixão, foi pro Marseille, tá fazendo falta pra cacete lá. Talvez Muita. estivesse até disputando o título lá se não fosse isso. Mas Jordan Boss tem sido uma surpresa muito boa. Excelente lateral, chega perto da área, bate pro gol bem de esquerda, cruza bem. É um cara pra ficar de olho. Esse Jordan Bosch, ele não era do City, não. Só se foi na fase de formação. Acho que não. Não, pô, ele jogava na Austrália mesmo. Do City do Melbourne City. Isso, né? Do É, mesmo City, né? ele jogava no É Melbourne é City. é do grupo, não é City, isso? sim, é do grupo City. Ok. Ele é do grupo City, tem razão. Alô, Bahia, hein? Fica de olho aí, viu? Pode tentar esse negócio aí, viu? Mas aí eu acho que agora ele já tá no. O passe dele já deve Não, estar tô brincando, tô na casa brincando. dos 20. Não, tá não, tá 8 milhões. 8 Só me milhões, deve tira a dúvida que eu realmente não conheço o Boss, mas o Boss BOS, é BOS, BOS, é. É BOS. lateral esquerdo ou direito? Lateral Eu acho que ele é esquerdo, porque ele é canhoto e ele é lateral. Então é lateral Ah, esquerdo mesmo. então Lateral esquece, no esquerdo. Bahia não ia dar não. Já tem Jobinha, É então não esse tem pra mesmo quem aí. não. Esse mesmo. Jobinha já tá lá, não precisa não. Muito Jordan bom jogador. Boss. A Austrália, né, a gente sabe que tem o time sempre com suas limitações, mas é muito bom jogador. E a minha menção honrosa, eu queria trazer um cara aqui da América. É, e tem um cara do Pumas que eu gosto que até até foi a aula que falou, esse cara é muito bom e tal. Aí eu, porra, vou dar uma olhada nesse cara aí. Meia do Panamá. Adalberto Carrasquilha, o nome dele. Bom, meia, joga ali do meio pra frente. Eu não gosto muito quando ele joga de volante, porque eu acho que a qualidade dele é mais ofensiva. Joga no Pumas, cabeleira maravilhosa, cavanhaquezinho. Tu que gosta de um style, vai gostar do style dele. É, titular absoluto. A maioria desses caras que eu botei aí na lista são titulares absolutos do. Panamá tem dois caras muito bons. Tem Andrés Andrade, que é do LASK da Áustria. Muito bom zagueiro. E tem Adalberto Carrasquilha, foi os dois caras que eu botei nessa lista aí. Adalberto Carrasquilha eu acho que vai ser um cara que pode, tipo, sabe, considerando que não tem ninguém. Tem alguns atacantes aí do Panamá, mas que não, né, não é um time que vai fazer muita coisa. Então, se sair alguma coisa, eu acho que vai sair do pé desse cara. Eu acho que pode ser um cara que pode fazer uma diferença aí. Rapaz, veja só, né? Nós que viemos de uma geração de Valderrama, né? Esse cara aqui representa bem, viu? Olha a cabeleira do homem. E não dá pra ver o cavanhaquezinho dele aí, que é só um triângulozinho assim, aqui, ó. É style puro. O Moleque, homem é style. vis. Moleque, Assim, ele é vis. um cara, ele é aquele cara mais, Ele né, como é gosta que da fala? bagunça, viu? Ele é mais camisa 10 e tal. Eu acho ele mais camisa 10, mas o Panamá também. O Panamá tem uns caras até bons, tem muitos caras da MLS, inclusive, né, Rodrigo? Tem aquele cara, dois caras, acho que dois caras. Tem o Godoy, que é do San Diego, que já é um pouco mais velho, deve ter 35 anos. Esqueci o primeiro nome dele agora. Não sei o que é Godoy. E tem o zagueiro, Carlos Harvey, que é do Minnesota. Também é também do Panamá. Ah, não lembro não. Já até jogou com Whitecaps aqui recentemente, mas não conheço não, assim, não.